Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer hoje cuca alemã, aquela cuca batida de massa mole que fica muito gostosa. Mas antes de iniciarmos a nossa receita, convido você que ainda não faz parte do nosso canal para conhecer as nossas muitas receitas. Se gostar, se inscreva. É gratuito, pessoal. Não esqueçam de acionar o sininho, que quando a gente colocar uma nova receita, vocês receberão uma notificação. E deixe seu like se gostar. É muito importante para nós o seu like, tá bom? Então agora vamos à receita. Separei aqui 600 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de fermento biológico, é o fermento de pão, tá? 12 gramas. 180 gramas de açúcar refinado, 3 gemas, só as gemas, tá? Não tô colocando as claras, porque só a gema deixa a massa mais macia. 80 gramas de nata, é a nata, pessoal, não é creme de leite. Eu deixei até aqui para mostrar para vocês. A nata tem 48% de gordura. Se for o creme de leite, vai ter 17, então vai dar diferença na consistência da sua massa. 80 gramas de manteiga ou banha, se você não tiver manteiga, pode ser banha, tá? Mas a margarina eu não recomendo, não substitui nem o sabor e nem o teor de gordura. 70 ml de água, que é para hidratar o fermento. Reservei aqui 100 ml de leite, que eu vou dar ponto na nossa massa. Depois eu vou utilizar erva doce, passas de uva mista, preta e branca e frutas cristalizadas. É uma cuca bem simples, pessoal. Hoje é uma cuca assim muito simples, mas é uma massa básica que você vai poder colocar outros recheios e vai deixar a cuca como você gosta, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou colocar aqui a água no fermento para hidratar, que enquanto eu vou bater os ovos com o açúcar, as gemas no caso, aqui vai ficar hidratando, tá? Não há necessidade de deixar crescer, mas só para hidratar mesmo, tá bom? Então, vamos pegar agora aqui as gemas, o açúcar e vou bater. Na sequência, a gente acrescenta o creme, a nata e a manteiga, tá? Então, aqui é só bater e já a gente volta para colocar a manteiga e a nata, que a manteiga minha tá congelada. Como eu sempre mostro para vocês, eu compro grandes porções, grandes quantidades, tá? Essa aqui é uma manteiga colonial e mantenho ela congelada. Então, vou colocar um minutinho no micro-ondas para descongelar e já mostro para vocês. Coloco a nata, a minha manteiga descongelou, ficou líquida, eu coloquei 1 minuto e ela está líquida. Então, eu sempre falo para vocês, compram a manteiga, que a manteiga normalmente agora ela tá com um valor bem alto, pessoal. Então, eu compro 3, 4 quilos e aí eu mantenho ela congelada. Sai bem mais em conta do que comprar no mercado. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, que para quem faz sempre, ajuda bastante no orçamento. E aqui a manteiga, então. Essa manteiga é colonial. Caso não tenha manteiga, pode ser a banha, tá? Cuca pode ser feita perfeitamente com banha de porco. Fica bem gostosa, bem macia, tá? Então, misturei aqui bem. E agora, vamos colocar o leite e ir intercalando. Vou deixar um pouquinho para trás, para acertar o ponto depois. E vamos intercalando com a farinha. O meu fermento já está começando a crescer. Colocar aqui também, ó, podem ver que ele tá fazendo bolhas. Tá começando a crescer. Vamos colocar aqui. E vamos começar a colocar a farinha de trigo. Quando eu trabalho com massas de pães, cuca, biscoitos, eu particularmente gosto de mexer com a mão.
Essa cuca, por exemplo, eu poderia estar fazendo ela na batedeira. Quem quiser fazer e tiver uma planetária, pode ser feita. Mas eu prefiro muito mais fazer com a mão, colocar a mão, passar a nossa energia, como eu sempre falo, para o nosso alimento, que com certeza vai ficar melhor. Mão higienizada, bem limpinha. E vamos colocando aqui a farinha de trigo. Vocês viram que eu não coloquei a erva doce ainda, né? A erva doce eu vou colocar depois na metade da massa. E na outra metade eu vou colocar casquinhas de laranja. Então vai ser 2 cucas, 2 sabores diferentes para mostrar para vocês. Vou colocando a farinha e já volto para mostrar o ponto da massa. E olha o ponto da massa, pessoal. É uma massa mole, bem pegajosa. E agora a gente vai bater. Gastei toda a farinha e precisei mais 50 ml de leite. Então, eu utilizei 150 ml de leite e 70 de água. Mas aí vocês cuidam para que fique nesse ponto aqui. Nem mais dura, nem mais mole, tá bom? E agora vamos bater. Com a palma da mão aberta, a gente vai batendo assim, ó. E conforme eu vou batendo, vocês podem ver que a massa vem junto, ó. O meu bol vai ficando limpo no fundo. Isso porque a gente está desenvolvendo o glúten dessa massa. Então, vou bater assim por uns 5 minutos. E aí, vamos deixar ela descansar para depois colocar o recheio e colocar na forma. Minha massa já descansou. Aqui tinha 1,3 kg de massa, pessoal. Dividi 650 em cada recipiente desses. Em uma delas, eu vou colocar apenas erva doce, tá? Erva doce e depois a gente vai colocar a farofa em cima. Então, deixa de ladinho essa aí. E na outra, eu tenho aqui 150 gramas entre frutas cristalizadas e uvas passas, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui raspas de laranja, a gosto, tá, pessoal? Pode ser casquinha de limão também, pode ser baunilha, o que você gostar, é só para saborizar essa massinha aqui. Então, vamos aí com a casquinha, já coloquei. Aqui não precisa hidratar as uvas, porque é uma massa mole, tá? Então, como as uvas passas estão desidratadas, mas com a umidade da massa é o suficiente para ela ficar molinha, tá? Tenho aqui um pouquinho de farinha, tá? É bem pouquinho, uma colher, vamos dizer assim, umas 20 gramas, que eu vou colocar aqui, ó, sobre as frutinhas e vou misturar. Por que que eu faço isso? Para quando a cuca assar, essas frutas não irem todas pro fundo da assadeira. Passando elas na farinha de trigo, ela vai ficar uniforme na massa. Ela vai ficar bem distribuída na massa. Então, colocam aqui um pouquinho de farinha, o suficiente para ficar assim, ó. Não pode ter muito excesso, senão vai endurecer a massa, tá? Se ficar muito excesso, vocês dão uma chacoalhadinha e deixam o excesso de farinha aqui no fundo da vasilha. E vamos colocar, então, aqui nessa cuca. Já untei 2 assadeiras de pão. Pessoal, a assadeira fica a critério de vocês, tá? Eu já fui bastante criticada pela questão da assadeira. Por quê? Eu passo com as coisas que eu tenho aqui na minha casa, coisas simples, porque ninguém vai sair comprar uma assadeira para fazer uma cuca. Eu, pelo menos, entendo assim. Até porque o nosso canal é sobrevivência. Não é um canal de receitas profissionais, vamos dizer assim. É o nosso modo caseiro de fazer. Então, a assadeira, vocês colocam no que vocês têm em casa. Daí as pessoas questionam. Ah, mas eu não gosto que a cuca fique alta. Se você não gosta que a cuca fique alta, coloque numa assadeira maior. Simples assim, ela vai ficar mais baixinha.
tá? Então, eu procuro usar o que eu tenho aqui na minha casa. E as pessoas que criticam, mostram, façam de uma maneira diferente, façam de uma maneira melhor, para poder estar ajudando as outras pessoas. Misturei aqui as frutinhas com a massa. E agora vamos colocar na assadeira. Pode ver que ela ficou bem misturadinha, tá? Aqui é bom também, para facilitar, pegar um pouco de óleo ou de azeite na mão, que daí ela não gruda, tá? Então, é uma dica que eu dou. Agora, eu não vou pegar porque eu não tenho aqui, mas facilita para você trabalhar com a massa. Vou espalhar aqui nessa assadeira e aí vamos deixar crescer. Depois, a gente vai fazer uma farofa para colocar sobre essa cuca antes de assar. Então, vou esparramar bem aqui, espalhar a massa e já volto para mostrar para vocês. E nessa massa, então, eu misturei as ervas doces. Como eu falei, eu untei a mão, pessoal. Olha como que é bem mais fácil para trabalhar, tá? Então, uma dica para você fazer em casa. Aqui é só misturar as ervas doces e colocar na assadeira. Eu gosto da cuca só assim, pessoal, com a farofa em cima e as ervas doces na massa. Fica bem gostosa também. Então, agora vamos deixar crescer. Daqui a pouquinho, quando tiver quase que crescida, eu volto para fazer a farofa e colocar sobre a nossa cuca. Enquanto a nossa cuca cresce, vamos fazer a farofa. Tenho aqui 150 gramas de açúcar. Hoje eu estou utilizando o açúcar refinado, mas pode ser o cristal ou o que você tiver na sua casa. 100 gramas de farinha de trigo e 80 gramas de manteiga. Aqui é muito fácil de fazer, é só misturar com a ponta dos dedos. A manteiga está em temperatura ambiente. Aqui eu não posso desmanchar ela no micro-ondas, que nem eu coloquei na massa, tá? Então, aqui é retirar, deixar ela amolecer normalmente e com a ponta dos dedos eu vou misturando. Uma pitada de canela. A canela é opcional e é a gosto, tá, pessoal? Então, um pouquinho de canela e vamos misturar, que já vai estar pronta a nossa farofa. O meu forno já está ligado para ir aquecendo, que as cucas estão aqui, ó, já cresceu. Olha que bonitas. Agora, vou finalizar a farofa. Tenho aqui uma clara do ovo, que eu utilizei as gemas. Vou passar sobre a cuca para que fique, essa farofa não caia. Então, essa clara vai ajudar para segurar a farofa. A minha farofa tá pronta. Olha que bonita. Tá? É rapidinho, bem fácil de fazer. Então, já vou passar ali a clara e daí a gente coloca delicadamente, porque ela já cresceu, tá? Tem que ser bem de leve. Passa sobre a massa, sobre a cuca e aí a gente vai colocar a farofa em cima. Vocês viram que ela mais que dobrou de tamanho, né? Então, essa clara vai ajudar para não cair. Vou fazer isso e já volto para mostrar, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Clara passada, vamos colocar a farofa. Essa farofa, ela vai ficar sobre a clara, por isso que é importante passar ou uma clara ou um ovo batido. Como eu tinha aqui a clara sobrando, eu passei a clara. Mas pode ser um ovo também, é só para firmar e ela não cair depois na hora de cortar. Então, conforme eu já falei, forno aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Eu ligo só a parte inferior, tá, pessoal? O meu forno é um forno elétrico e eu ligo só a parte de baixo. Se precisar, no final, uns 2, 3 minutinhos, eu ligo a parte superior. Mas, normalmente, para pães, para cucas, eu nem ligo a parte superior. Então, coloquei toda a farofa e vamos levar para assar. Bastante farofa, pessoal. É uma camada generosa de farofa. 35 minutos a 180 graus e tá pronta as nossas cucas. Agora é retirar para esfriar e mostrar para vocês. E aqui estão. Olha que duas cucas lindas, pessoal.
bem macia. Olha isso, ó. Ela tá quentinha ainda. Esses dias alguém me perguntou como eu faço para retirar da forma. Então é muito fácil, pessoal. Coloca um paninho de prato em cima, passa a faca na borda. A minha eu tirei quente ainda, tá? Passa a faca, coloca um pano de prato em cima, uma toalhinha e vira a forma, que ela sai por inteiro. Vou cortar um pedaço para mostrar para vocês, ó. Muito macia, ó. Tem que cuidar no pegar para ela não quebrar todinha, de tão macia que ela está. Essa aqui é que tem as frutinhas. Como ela tinha bastante cobertura, bastante farofa, ela acabou descendo um pouquinho. Ó, ela tá quente, mas olha a maciez. Super macia, pessoal. Uma cuca muito gostosa de fazer para você fazer aí para sua casa, para sua família. Então essa com as frutinhas, conforme eu falei, ó, a fruta fica distribuída, ela não desce para baixo da forma. E só que tá quente. Esperam esfriar um pouquinho para cortar, que vai ficar melhor. Então, por hoje era isso, pessoal. Meu muito obrigado a você que nos assistiu, a você que se inscreveu em nosso canal. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.